Olá, irmãos, a paz, tudo bom? Hoje para mim aqui é um motivo de muita alegria, porque eu estou com a irmã Luciana, Amém. tá? A irmã Para mim também, muita Luciana, alegria. a irmã Luciana é uma irmã que eu conheci em 2002, tá? É pioneira aí aqui no Rio de Janeiro, né, com o Evangelho do Reino, Amém. e foi uma das primeiras, né, que ela fazia parte da igreja do pastor Arcélio. O pastor Arcélio foi o pastor que mostrou o Evangelho do Reino para o pastor que eu estava congregando, que era o pastor Cláudio Martins. Ou seja, a igreja dela era uma igreja que tinha uma visão do reino antes de mim. Ou seja, ela conhece da visão do Evangelho do Reino muito antes do que eu. Então eu considero ela... 16 anos atrás, né, irmão? 16 anos atrás. 16 anos. Nossa, como passou rápido. Exatamente. Né? Diferente daquele vídeo que eu gravei da última vez da irmã Bianca, né? Ela aprendeu comigo. Né? Eu não, eu já aprendi com os irmãos da igreja dela. Né? Então tem alguém aqui que é mais antiga, tá? Na palavra, já está caminhando há mais tempo na palavra, e eu quero que ela compartilhe com a gente esse testemunho do que fazer esse seminário, né, do reino, fazer essa escola aí de profetas. Qual é o divisor, qual é o sentimento que nós temos, né, com relação a esse encontro com o Evangelho do Reino de Deus? Então, irmãos, a paz do Senhor Jesus. O primeiro sentimento que eu tive quando o Senhor, né, trouxe esse presente na minha vida, que foi o Evangelho do Reino de Deus, foi gratidão. Gratidão por eu saber quem eu sou na Bíblia, sabe? Qual a minha verdadeira identidade. Que o fim não é só ir a Jesus. Que ir a Jesus era a pontinha do iceberg. É só a porta, né? Jesus é a porta para as ovelhas perdidas. Mas que depois dessa porta tinha uma herança para os eleitos. E eu tenho direito a essa herança. Então eu queria contar para os irmãos um breve testemunho do meu encontro com o Evangelho eterno, o Evangelho do Reino de Deus. Eu fazia parte de uma congregação e um belo dia eu me deparei com um texto na Bíblia. E eu queria, antes de começar, irmãos, eu estava até falando com o irmão Igor, que a palavra de Deus diz que todos que batem na porta se abrem, e todos aqueles que buscam, acham. Então, se eu encontrei o Evangelho do Reino, eu não sei quem encontrou quem, se foi o Evangelho do Reino que me encontrou, ou se eu já estava buscando ele e não sabia. Né? Eu estava sedenta pela palavra. Era aquela sede de justiça, né? É aquela coisa de você ler a palavra de Deus e pensar, não, tem algo a mais. Não é só isso. Só um parênteses, gente. Quando a gente fala assim, encontrar a Evangelho do Reino, não é que nós estávamos no mundo buscando o Senhor, buscando uma coisa, não. Nós já éramos cristãos, já batizados, já conhecíamos da palavra, só que havia um mistério escondido na Bíblia que a gente buscava, mas não sabia o que era. É esse encontro que a gente está falando com esse algo a mais. Né? Faltava algumas peças. Então, um belo dia, eu li esse texto aqui, irmãos, Apocalipse 2, versículo 26, que dizia assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Irmãos, quando eu li isso, eu queria saber que nações eram essas. Que autoridade era essa que eu teria sobre as nações quando vencer, quando eu tiver a minha coroa. E aí eu comecei nos meus líderes. Eu comecei a buscar resposta com os meus líderes. E os meus líderes não conseguiam me responder. E aí eu fui ao meu pastor dessa congregação que eu fazia parte. E eu queria saber que nações eram essas. E aí ele me enrolou, tudo mistério, e não me respondeu. E aí
A verdade é essa. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a buscar, a gente... Ou você consegue as respostas, ou então você se torna chato. E eu comecei a me tornar uma chata, né? Nas reuniões, nas casas. A questionadora. A questionadora, né? Nas escolas bíblicas, porque não tinha resposta. E as respostas que me davam eram muito rasas. E eu me lembro que, num determinado momento, o meu esposo, ele puxou até minha orelha. Ele falou assim, olha, Luciana, você vai para a igreja, mas você vai ficar calada. Para de fazer as suas perguntas. Eu não permito que a mulher fale na igreja. Pois é. Mas, irmão Igor, eu estava naquele primeiro amor. Sabe aquele primeiro amor? Que você quer entender de tudo. E aí eu lia. E aquele que lê a palavra de Deus, que se alimenta, irmãos, enxergam coisas que outros não enxergam. Por que os discípulos, né, tinham toda aquela unção? Porque eles buscavam, né? Eles tinham o que os profetas escreveram, eles tinham no coração deles. Eles não eram leigos, eles eram pescadores, mas eles não eram leigos na lei de Deus. Eles eram pescadores, mas eram pessoas que meditavam na palavra. Né? Exatamente. E o que falta hoje, no meio da igreja, é isso, é se alimentar da Bíblia, né? Meditar, né, no que ela está escrito. Eu me lembro que eu escutei uma frase muito interessante, que diz assim, porque os discípulos naquela época não tinham o Novo Testamento. Né? Hoje as pessoas fazem o Novo Testamento, né, dão importância para o Novo Testamento desse tamanho. Como se fosse superior ao velho. E pega o velho e coloca assim. Enquanto que naquela época os discípulos tinham o Velho Testamento desse tamanho. Como é que você vai pregar a palavra sem as escrituras, que era de Gênesis a Malaquias? Exatamente. O Velho Testamento, ele nada mais é do que a revelação do Novo Testamento. O Novo é a revelação do Velho. O Novo Testamento é a revelação do Velho Testamento. E o Velho Testamento é o Novo Testamento escondido. Exatamente. E aí, voltando lá, né, meu marido falou para ficar quieta. Aí eu comecei a ficar quieta. Comecei a ir para as reuniões, aí falava alguma coisa, eu falava, não é isso, não é isso. Que agonia. Que agonia, né? E ficava na minha. Um belo dia, irmão Igor, tudo que nós buscamos com o Senhor e tudo que Ele quer nos dar, Ele nos coloca na prova. Ele quer saber aonde está o nosso coração. E eu fiz prova com o Senhor. Eu fiz prova. E, irmãos, eu estou contando uma experiência minha, mas eu não estou falando que essa minha experiência vocês têm que fazer também. Eu estou contando o que aconteceu comigo. E eu fiz prova ao Senhor. E comecei a orar. E o Senhor me respondeu. E eu falei para o Senhor que se Ele me respondesse naquilo que eu perguntei, era para eu sair do emprego. Olha que loucura, um emprego que eu já trabalhava há 13 anos, carteira assinada. E casada e tinha uma filhinha. E aí, nessa prova que eu fiz com o Senhor, eu falei exatamente assim com o Senhor. Que eu queria, eu nem sabia o que estava perguntando para o Senhor, mas que eu queria que acontecesse algo no meu trabalho que nunca tivesse acontecido. E que se isso acontecesse, era para eu sair do meu emprego. E eu sempre fui uma funcionária que nunca faltei, enfim, sempre fui média 10. Sempre dei exemplo. E nesse dia, eu tinha avisado para a gerente nesse dia que eu ia chegar atrasado, que eu tinha ido num velório. E quando eu cheguei, ela esqueceu disso. E ela, na frente de todo mundo, não deixou ir trabalhar, mandou ir embora. E isso nunca tinha acontecido comigo. E eu saí da loja abalada e fui chorando dentro do shopping. E nisso que eu estava chorando, o Senhor falou assim comigo, mas você não me pediu
para que acontecesse algo que nunca tivesse acontecido. E aí eu comecei a rir. Do choro eu comecei a rir. E fui para casa, cheguei dentro de casa e falei assim, marido, preciso falar uma coisa com você. E eu sentei com ele e falei, olha, eu vou sair do meu emprego, porque eu fiz prova com o Senhor. E aí meu marido respondeu assim, um homem de Deus, né? Ele respondeu assim, é o Senhor que falou com você? Eu falei, foi. Então, faça o que o Senhor falou. Saia do seu emprego. E saí do meu emprego, irmão Igor. Saí do meu emprego. 1 mês depois meu telefone tocou. Um novo emprego. Maravilha. Em menos de 1 mês. E fui para esse lugar. Nisso que eu chego nesse lugar, encontro Luciana Gimenez. Uma irmã que já enxergava o reino. O reino. E aí comecei a falar as coisas que eu estava vendo na Bíblia. E quando eu olho para essa irmã, ela está em pranto, chorando. Aí o que eu penso? Falei besteira de novo. Vou ficar calada. E aí essa irmã falou assim, Luciana, você está enxergando o reino. Olha, tem um seminário acontecendo em tal lugar. E aí eu falei, eu quero ir para esse seminário. E aí falei com meu marido de novo. Irmão Igor, você sabe, né? Quando a gente vem o evangelho do reino, né? Nós saímos do seminário Impactados. Eu chorava horrores. Eu entrava no ônibus, eu não via nem o caminho do ônibus. Irmãos, a sensação que eu tinha é que eu estava indo voando para casa. Eu não sei explicar para vocês, porque eu meditava, eu entendia. Por isso que Pedro falou isso, porque que João falou aquilo. Essa é a herança dos santos. Por isso que os discípulos falaram, Senhor, nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel, eu comecei a enxergar o governo de Deus, que é a noiva. Eu comecei a enxergar uma igreja gloriosa que vai se levantar sobre essa terra. Eu comecei a enxergar a grandiosidade que é ser filho de Deus. Amém. Né? Eu comecei a entender que não fui eu que escolhi a Deus, mas foi Ele que me escolheu. Isso é uma frase que todo mundo fala, mas não tem a ideia, a profundidade que significa Ele me escolheu primeiro. Exatamente. Eu entendi que eu era uma ovelha perdida, eu entendi que eu já era povo e não sabia, eu entendi que eu faço parte do eterno propósito. Do eterno propósito de Deus. E aí, irmãos, a gente começa a valorizar cada luta que a gente tem, cada tribulação, porque o prêmio é muito grande. É coroa, é reino, é trono, é honra, é glória. Não essa glória, irmãos, que as pessoas buscam diante dos homens, que é passageira, perecível, que se acaba, né? Porque a morte ainda é nossa inimiga. Mas uma glória eterna que não terá fim. Um governo que vai trazer a paz junto com o Rei Jesus. Uma paz que não terá fim. A paz que hoje os homens buscam nos homens, nós também buscamos essa paz, mas essa paz através do reino de Deus sobre a terra. Sobre a terra. E aí, irmão, eu chegava em casa, olhava para o meu marido e ele olhava para mim, tipo assim, ele pensava assim, gente, o que está acontecendo com a Luciana? Só que ele percebeu que quando ele ia na palavra, eu estava agora indo mais profundo. E aí, mas continuei com ele ali na congregação, porque eu não podia sair da congregação e deixar meu marido, né? Eu tinha que ser uma com ele até o fim. E aí, um belo dia, irmão Igor, eu já falava do Evangelho do Reino com meu marido. Um belo dia, a gente no culto, o pastor pregando, ele desfaz a promessa dada a Abraão, que não tinha mais efeito. Olha isso, Deus jurou por si mesmo, Deus acaba de ser um mentiroso. Deus jura por si mesmo, né, que ele deixava de ser Deus se ele não cumprir. E Abraão não recebeu essa promessa, né, irmão? Pela fé, que não pode ser desfeita, porque foi feito antes da lei. Antes da lei, e a descendência que é Cristo, e Paulo nos relembra isso, e aí ele desfaz. Mas que dor você deve ter sentido com ouvir isso, hein? E aí meu marido começa a rir, começa a dar um nervoso nele, ele segura na minha mão e fala, vamos, Luciana, vamos para casa. E aí fomos para casa, mas qual foi o nosso intuito?
Antes, vamos marcar um gabinete com o pastor, porque a gente precisa falar da verdade para ele. Fomos no gabinete, falamos da verdade para ele. Ele concordou com a verdade. Não tem como negar, tá escrito. E aí ele fala assim para nós, irmão Igor, mas eu não posso pregar isso aqui na igreja. Olha aí. Eu não posso pregar porque a linha, né, aquela instituição não permitia que ele pregasse isso. Aí se você for ver lá em João 12, diz João que muitos dos fariseus, os principais autoridades, criam em Jesus, mas não confessavam porque tinham medo de ser expulso da sinagoga. Aí João fala, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É nesse momento que a gente é provado. A gente fala tanto, não, o que está escrito é a palavra, o que vale é a palavra. Mas é nessa hora que a gente é provado para ver se nós amamos mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E aí, irmãos, eu contando isso, vocês podem pensar assim, foi muito fácil para ela, não foi não. Nem para mim foi. Porque aonde eu congregava, irmão Igor, eu amava aqueles irmãos. Amava, eu tinha uma comunhão muito gostosa. Sabe, eles estarem sempre na minha casa. Mas eu tive que escolher. Ou eu continuava com aquilo, ou eu continuava com a palavra. E choramos muito, sabe? Foram semanas sentindo aquela dor. A mesma experiência que eu tive, mesma coisa. Chorei, os irmãos choraram sem entender e nós escolhemos a palavra. E escolher a verdade, irmãos, não é fácil. Porque nós temos que abrir mão de muitas coisas, né? Inclusive, algumas portas podem se fechar. Algumas portas podem se fechar. Somos chamados de herege. Mas não consegue refutar. Só acusa, tá escrito, mas não refuta. Não refuta. Por quê? O que eu aprendi, irmãos, com isso tudo? Há raízes no nosso coração. Denominacionais. E nós temos, o que tem que prevalecer é a palavra, irmãos. O que tem que prevalecer é a palavra. Então, irmãos, eu desafio vocês a não comerem alimento já pronto, sabe? Na mãozinha. Seja como os peixes de Bereia. Isso. Leiam, enxerguem o reino. O reino está lá em Gênesis, o protótipo do reino. O jardim do Éden. Pensem, Jesus Cristo fala, vinde benditos do meu Pai. Tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25. Que reino é esse, irmãos? Que reino que vamos tomar posse? Que nações são essas que nós vamos governar? Procurem as respostas. Leiam a palavra. Você só vai entender Apocalipse se você entender os profetas. Vocês precisam entender. Vocês precisam entender quem é a prostituta. Vocês precisam entender quem são as duas casas. Vocês precisam entender as festas. Se não entender as festas também, nós não vamos entender Apocalipse. E esse é o tempo. Esse é o tempo. Antes que se levante as duas testemunhas. Que é o início, né, da festa das trombetas. Sim. Nós vamos se juntar à casa de Judá. Né? Os judeus têm a lei e nós temos Yeshua. Nós também não podemos abrir mão da lei e eles não podem abrir mão de Yeshua. E esse dia está chegando de uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. E ela vai se limpar por meio de muitas águas. E que água é essa, meus irmãos? É a palavra de Deus. Hoje eu estou com muita alegria em encontrar o irmão Igor. Que há 16 anos atrás, qual a sua idade, irmão Igor? 37. 37. Tu tinha 19. Não. Mais ou menos, 2012 eu tinha 20 e pouco por aí, porque eu faço aniversário no meio do ano, né? 19, quase 20. Eu me lembro, irmão Igor era um garoto, né? Eu também era novinha, hoje eu faço 41 esse mês. Mas, irmão Igor, desde o dia que eu vi você no seminário, você com aquela sede. Eu me lembro que você foi até para casa do pastor Damásio, não foi isso? Vamos, dormimos, passando a madrugada toda ali lá, estudando. Porque você queria aprender a palavra. E hoje é um depósito de Cristo, né? No coração do irmão Igor, porque ele não abriu mão, pelo contrário. Ele se alimentou e continua se alimentando e continua buscando, porque as chaves estão sendo abertas, né? Deus está revelando todas as coisas ao seu povo.
Deus trabalha no coletivo, né? No corpo. No coletivo, no corpo. No Ninguém corpo. é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade, né? Ninguém pode dizer, não, eu que tive essa revelação. Não. Eu aprendi, tá aqui, né? eu aprendi. Ela aprendeu, Nós todos estamos aprendemos. aprendendo uns com os outros, né? O evangelho do reino eterno. A herança que nós vamos herdar. Aleluia. Eu quero finalizar esse meu testemunho. Amém. Fica à com vontade. Quando toca a Apocalipse 15. sétima trombeta. E diz assim, Apocalipse 11:15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Irmãos, o reino do mundo se tornou, quando tocar a sétima trombeta, do nosso Senhor e do seu Cristo. O trono dado a Davi em Jerusalém pertence ao nosso Rei Jesus. E ele governará as nações com cedro de ferro. E aí eu entendi. Por que eu irei governar nações também? Porque eu sou a noiva. E aonde o meu Senhor ir, eu irei com ele. Né? Não só eu, mas todos os santos aprovados. Então vale a pena. Vale a pena esse buscar, né? Esse tempo, né? E o nosso tempo é precioso. O nosso tempo é precioso. E a gente tem que usar o nosso tempo para crescer, né? De graça em graça, de conhecimento em conhecimento. E quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos a Deus. Irmãos, é que nem a história da nota verdadeira, né? Você não precisa conhecer as notas falsas. Quando você conhece uma nota verdadeira, você sabe identificar as notas que são falsas. Quando você conhece o Evangelho do Reino Eterno, que a porta é o nosso Senhor Jesus Cristo, sem Ele não passaríamos, né? Não herdaríamos nada. Quando você enxerga o Reino Eterno, uma coisa eu falo para vocês: vocês não são mais levados por fábulas, por apostasias. Você consegue discernir o engano. A sua mente ela fica experimentada na palavra, como diz Hebreus. Sim. E isso eu não abro mão. Isso eu não abro mão. Eu faço parte da igreja Filhos do Reino, com o pastor Damásio. E nós já fizemos mais de 80 turmas, né? O pastor Damásio já fez mais de 80 turmas com um seminário do Evangelho do Reino. Ele é incansável. E os seminários são gratuitos, porque de graça recebemos e de graça não cobra nada, que dar. não cobra nada. E o intuito não é trazer irmãos para congregar conosco, mas é que enxerguem o reino de Deus. As ovelhas gordas precisam alimentar as ovelhas magras. Né? É uma corrida de bastão. Eu creio que nós somos a última geração. A última geração. Nós estamos com o último bastão. E o último inimigo que precisamos vencer agora, irmãos, é a morte. E esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar que vamos debochar da morte. Muitos dessa geração não vão experimentar a morte. Não vão experimentar a morte, né? E iremos debochar da morte, porque até então somos calados, né? Somos mortos, né? Cala a boca, não fala mais isso. Mas e depois, irmão Igor? Pois é. Como vão calar nossa boca, né? Com corpos ressuscitados, glorificados, incorruptíveis e com o Rei Jesus. Com o Rei Jesus aqui na terra. Com o Rei Jesus. Desarraigando os ímpios. Porque o que vai ser desarraigado são os ímpios, não os justos. É verdade. Né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olá, irmãos. A paz, tudo bom? Infelizmente, teve um problema na hora de gravar o vídeo, que não obteve memória e uma parte do vídeo acabou sendo danificado. E eu terminei gravando com o celular dela, tá? Mas tem uma parte muito importante ali que nós falamos e que não ficou registrado por conta dessa falha, é que nós não queremos jamais, tá? Tirar membros da igreja de ninguém. Tá? O propósito não é esse. Nós temos sim essas escolas, né? Esses cursos. O pastor Damásio fez uma turma aí, número 80,
Mas o nosso propósito não é de trazer divisão, muito pelo contrário, é de trazer a unidade à igreja. Só que a unidade, ela vem por intermédio da palavra. E isso, muitas das vezes, confronta algumas pessoas porque elas já estão entranhadas com doutrinas de homens. Tá? E, por conta disso, acaba fazendo com que muitas saiam das igrejas onde elas estão para poder congregar. Mas o nosso propósito não é esse. Tá? A gente nunca pediu isso. A gente quer poder fazer com que a igreja se una à palavra e cumprir o que está lá em João capítulo 17, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um, para que eles sejam perfeitos em unidade. Tá? Quando nós estivermos nessa dimensão, vai se cumprir o que está escrito lá em João 14, que todos farão as mesmas obras que Jesus fez e maiores ainda farão. Por quê? Porque nós vamos estar andando na mesma dimensão de Jesus, pensando como ele, tendo o mesmo entendimento que ele. Isso é uma visão profética, algo que Deus tem reservado para nós nesse tempo do fim. Mas o que vai trazer a unidade é a palavra. Sabemos que existe a multiforme graça e sabedoria de Deus, mas a multiforme graça e sabedoria de Deus não é a multiforme graça e doutrinas diferentes, que Deus não é maluco de ficar ensinando um monte de coisa diferente para os outros. A multiforme graça e sabedoria é o quê? Deus, ele tem diversas formas de se manifestar para alcançar as almas, ponto. Mas ele não vai chegar e me ensinar uma coisa e para você vai ensinar outra. Então nós estamos andando em espíritos diferentes. E Paulo fala isso lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, para tomarmos cuidado com isso, para que nenhum espírito vos fale algo diferente daquilo que ensinou. Claro que hoje temos esse problema enorme no seio da igreja, mas aos pouquinhos o Senhor está corrigindo isso por intermédio da sua palavra. Tá? Então fica aí esse recado. Também, nós também falamos acerca de pessoas que gostam de ficar se rebelando contra a autoridade. Quando ouve essa palavra, já cria aquele sentimento de zelotes, né? Não faça isso. Respeita a tua autoridade. Tá? Respeite o seu pastor, respeite aí o seu líder. Não quebramos princípios de autoridade. Jamais. Tá? Nós não quebramos princípios de autoridade. Apenas se ele te mandar fazer uma ordem absurda. Né? Por exemplo, vai lá e se mata, né? Uma coisa bem hipotética. Aí Pedro recomenda, vale mais obedecer a Deus do que aos homens. Mas de maneira alguma a gente vai ensinar você, vai incentivar que você desobedeça, ou que você se rebele, ou que você fique falando mal e criticando a sua autoridade. Não. Você já sabe nessa hora. Vamos finalizar o vídeo aí. Valeu. Então, irmãos, muitas pessoas têm me procurado para poder falar do seu testemunho que há muitos anos estavam congregando, porém, somente agora vieram conhecer isso. Então, são testemunhos pessoais, né, de pessoas que realmente tiveram um encontro com o Evangelho do Reino. Então, eu convido a você a fazer esse seminário, tá? Para que também a sua vida venha a ser impactada. Amém, queridos? Amém. Fica essa palavra em nome de Jesus. E que venha o reino de Deus. Amém. Glória a Deus. Com glória e com poder diante dos homens. Amém. Glória a Deus. Venha o teu reino, Senhor. Amém.